Boa noite, Paula, Jaqueline, Daniela, Luciane. Que gostoso! Sejam bem-vindas. Oi, Jaque. Hoje nós vamos falar sobre pedagogia sistêmica, as diferentes relações na escola. Professores, boa noite, Fabi. Fabi, essa já está entrando ao vivo. Para você que está participando conosco. Desculpa. Evelyn, desculpa, querida. Estava virada para lá a minha câmera. Mas tinha uma imagem bem bacana. Tudo bem, linda? Tudo bom, Fabi? Que Tudo bem, gostoso meu amor. Tudo bem, tê-la tudo bem. aqui nessa discussão, nessa noite. Gratidão por aceitar esse convite. Muito Para vocês obrigada. todos que estão chegando agora para participar conosco, a Fabiana é psicóloga e ela vai trazer um olhar bastante diferenciado, né, Fabiana? A partir da sua experiência, dos seus estudos, das suas pesquisas. E vocês que estão chegando podem interagir conosco. Os coraçõezinhos aí do lado, quem estiver gostando dessa reflexão, dessa discussão, os coraçõezinhos, deixa a live em evidência. E se você conhecer alguém. Tá um pouco ruim o sinal. Está aqui com o sinal, está ótimo, o som Tô também. achando que tá ruim. Para mim aqui está super adequado, Fabi. As, Para mim. mas você está me escutando Será que é só para mim? Não? você perfeitamente, o som também. Para mim está ótima essa imagem. Você está no celular, Fabiana? Deixa o 4G, Tô. tá? Acho que às vezes facilita você deixar só o sinal do seu celular. Ah, peraí. Alguém falou que o sinal está ruim, a Luciane. Aqui ruim também. Tá, tá bem? Tá bom? E tá travando, Bia. Nós estamos sentindo o sinal aqui. Ih, tá ruim minha E, internet. mas Melhorou? então, para mim não tá tão nítido a sua imagem agora, mas eu estou te escutando muito bem. Tá perfeito o Eu som. escuto Agora, você melhor agora, graças a Deus. Fabiana, que gostoso. Tenho certeza que vai ser uma live muito proveitosa no sentido de você trazer esse olhar para a gente, esse olhar sistêmico dessas relações todas, né, que acontecem lá dentro de uma escola, da sala de aula. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco falando do teu percurso profissional e falasse um pouquinho do nosso tema hoje. Bom, eu sou psicóloga, né? Deixa eu ficar aqui nesse cantinho, acho que esse cantinho aqui dá para me ver melhor. Eu sou psicóloga e eu vou te falar que eu fiquei um bom tempo sem querer esse título, essa denominação. E eu fiquei um bom tempo assim fugindo disso, porque eu não acreditava muito na psicologia tradicional. Eu trabalhei muito tempo no RH, na área de RH, e depois de ir várias vezes para o pronto-socorro da Unimed,
por conta de pressão alta, por conta de pessoas que eu contratava e me ligavam falando, essa pessoa não é nada do que você está falando, sabe assim? Por várias questões, por passar mal mesmo, de confiar, de acreditar e colocar a pessoa lá e a pessoa não honrar aquele compromisso e eu não entender por que acontecia aquela dinâmica, Olha, o Luciano entrou, que maravilha, gente. Seja bem-vindo, hein, Luciano, meu querido. Que gostosa essa presença aqui. Olha, nossa, quanta honra, gente. Seja muito bem-vindo. Eu vi você falando hoje que você ia aproveitar e comer brigadeiro, e aí, para dar para sua criança, né? E aí eu escrevi lá, não é para comer brigadeiro, não, meu filho. Você não está mais nessa idade toda de ficar comendo e se enchendo de brigadeiro. Vamos devagar, né? Dá outra coisa para sua criança, Fabiana. dá uma bola de gás, né? Um brinquedo, não é? Ó, o Luciano, ele super cuida dessa criança, ó. Super cuida. Comendo, né? Bom, vamos lá. Eu falo isso, Luciano, por amor, viu? Porque eu te amo. E eu quero que você esteja conosco por muitos e muitos anos, até ficar bem velhinho, tá bom? Porque eu ainda quero fazer muita viagem com você lá para o Peru, para o Egito, quero ir também para Jerusalém, vamos pensar nisso, tá bom? Minha criança é feliz, ele está dizendo. Que bom que continue assim, né? Feliz, forte, dinâmica, que somos duas, viu, Fabiana? Eu também quero curtir essas imersões. O Luciano, ele está se divertindo. Então, o que ele escreveu? Ele deu Não, do risada. seu brigadeiro, Evelyn, do seu É brigadeiro. o meu, é isso. O Luciano também, ele já experimentou do meu brigadeiro. Vem para cá, Luciano, vem para Campinas. Você está super convidada, Fabiana. Quando ele vem na minha casa, ele quer comer camarão. Aí eu tenho que levar ele num restaurante para Uau! comer camarão, porque ele adora uns camarãozão assim. Aí a gente vai comer camarão. Ah, essa criança não é boba. É verdade. Bom, vamos lá. É, E aí eu resolvi começar a cuidar destas crianças todas de uma outra maneira, né? Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que brecava. Olha, Agnes, minha linda, seja bem-vinda. Tinha alguma coisa que brecava esse evoluir na profissão, no trabalho, né, nas empresas. Tinha uma coisa que brecava. E para mim começou a faltar respostas. Começaram a faltar respostas para isso. Por quê? Porque se essa pessoa quer tanto, tá aqui na minha frente, quer tanto, por que ela chega lá e ela se sabota? Por que ela perde essa oportunidade? Não é? E aí essas respostas, elas vieram quando eu resolvi buscar algo alternativo. Eu parei no computador e comecei a buscar uma coisa diferente. E eu vou falar para você uma coisa que eu acho que o Luciano não sabe. Eu vi uma foto dele há muitos anos atrás, ele estava até de óculos, ele era outra pessoa, tá? Ele era uma outra criatura, não era essa pessoa que a gente vê hoje. E eu mandei uma mensagem para ele: Oi, Simone, seja bem-vinda, minha linda. Mandei uma mensagem para ele, falando para ele que eu gostaria muito de conhecer o que ele fazia, entender o que ele fazia. Ele nem sabe, ele nem lembra que eu mandei isso para ele. E ele foi tão simpático, tão educado, amoroso comigo. E ele falou: um dia nós vamos nos conhecer, um dia você vai conhecer toda essa técnica, faça uns cursos, tal, não sei o quê. E aí eu conheci o Bert Izzard, que é o mentor do Metafórum, né? E o Bert me convidou para fazer um curso com ele. Ele falou: você precisa ir lá para o Metafórum, Fabiana, você tem que ir para lá. E aí eu acabei indo para o Metafórum e ali eu aprendi e consegui encontrar o que me dava base e entendimento
para essas dinâmicas, sabe, autossabotadoras que eu percebia em muitas pessoas, em muitas crianças, né? Crianças, para mim, gente, de 0 a 100 anos são todas crianças, tá? E aí eu comecei a perceber isso. E aí eu comecei a entender que não dependia de mim, da minha pessoa, mudar esses destinos. Eu não podia, por mais que eu quisesse auxiliar alguém, eu só podia ter a página 3 porque eu tinha que respeitar aquela alma, eu tinha que respeitar aquela história. Não é? Então eu aprendi isso cedo, que eu não posso querer mudar o outro. Eu tenho que respeitar o tempo do outro, as dinâmicas do outro, o processo do outro, não é? Porque ele tem uma história. História. Não é? Ok. E aí eu me tornei consteladora. Acho que você também faz constelação, não é, Evelyn? Você Sim, também? isso, faço. Uhum. Eu me tornei facilitadora de constelações. Faço isso já faz um bom tempo. E numa viagem com o Luciano ao Peru, a Candre, que é uma xamã que acompanha o Luciano em todas as viagens, está sempre com ele em todas as viagens, há muitos anos já, que é uma irmã de alma. Ela me chamou num canto e falou: Fabi, você vai voltar para o Brasil e vai trabalhar com as crianças. Você precisa trabalhar com as crianças. E isso ficou muito assim para mim, não quero, porque eu não tinha muito jeito com criança. Eu amo criança, mas eu não tenho esse jeito com criança. Ok. E comecei a trabalhar com as constelações. Só que eu comecei a sonhar com as crianças. As crianças vinham nos meus sonhos pedindo para mim ajuda. As crianças, era muito engraçado que eu via assim uns andaimes, uns prédios, e via as crianças assim, para se jogar desses prédios em construção, e elas falavam assim para mim: Fabi, se você não vier, eu vou me jogar. E eu falava: não se joga, não se joga. E elas se jogavam rindo, felizes, como se elas tivessem. O meu entendimento ali era como se elas estivessem em sacrifício por amor a todos, sabe? E sonhava com bebês abortados. Às vezes eu resolvia que eu vou desistir das constelações. Fazia uma constelação que eu achava que eu não tinha sido 100%. Chegava em casa, não chega, não aguento mais, não quero mais. Por que eu não tenho um trabalho normal? Todo mundo tem. Por que eu tenho que ter esse trabalho? E aí eu sonhava com os bebês abortados, rindo para mim. Rindo e agradecendo. E agradecendo para mim. E aí, em 2000 e alguma coisa, agora não me lembro quando, eu resolvi, 2016, eu resolvi entrar na pedagogia sistêmica. Fui, fiz um cursinho bem rápido, sabe? Uma coisa bem... E aí eu comecei a me aprofundar, até que eu terminei ano passado agora umas aulas que eu tinha com Angélica Oveira e toda a sua equipe, que são maravilhosos, diga-se de passagem, tá? Então eu tô agora com esse sentimento de que eu preciso, além das constelações, além dos meus atendimentos, eu preciso levar esta boa nova, é como se fosse assim essa facilitação, entende? Para as escolas, para os professores. Essa abertura, né, Fabiana? Esse novo olhar, é uma nova consciência, é uma forma diferente quando a gente acessa essas leis sistêmicas, né, Fabiana? É uma outra condição. Uma coisa que é importantíssimo nessa história, que eu acho que é o início desse caminhar da pedagogia sistêmica, é o olhar. O olhar. Existe algo na pedagogia sistêmica que se chama, e não é na pedagogia sistêmica, é em tudo, que se chama inteligência transgeracional. Então, existe
Em todos os seres, não é? Há algo, é como se tivesse assim, uma história imprimida, impressa, não é? Da sua transgeracionalidade. Eu venho com isso. Eu venho com isso. Então, aqui, no meu corpo, energeticamente falando, vibra, não é? Vibram todas as minhas células a minha transgeracionalidade. Quando eu chego na escola, além dos meus problemas atuais, eu chego com toda essa transgeracionalidade, não é? Com todas essas manias, estilos culturais, não é? Padrões, tudo isso, como eu me formei e como isso vem se arrastando lá de trás, não é? Que eu vou tomando para mim, através dos campos morfogenéticos. Se alguém quiser estudar isso, é Childrick, Rupert Robert Sheldrake. Sheldrake. Desculpa que eu não falo, eu faço confusão do Childrick com o Sheldrake. Desculpa. O centésimo macaco, né? Para quem quiser saber um pouquinho, acessar o Tem outras centésimo experiências. macaco. Sim, Isso. e outras experiências Essa, aí que ele fazia, que ele fez, não é? Dizendo dessa herança, né? Dessa herança. Ao olhar essa teoria morfogenética, ela diz que nós temos uma herança de hábitos, não é? E às vezes ela está tão intrínseca, ela está tão que não tem como você mudar um hábito. Então, veja bem, eu tenho essa herança, eu tenho essa transgeracionalidade, eu tenho os meus problemas atuais, e aí eu entro na escola, coloco o meu pezinho pequenininho na escola, e a professora não consegue enxergar quem eu sou, muitas vezes. Ela não consegue entender que eu sou um ser repleto de histórias, não é? É como, sabe como uma enciclopédia? Capítulo 1, vamos falar da vovó não sei o quê. Capítulo 2, a história da bisavó. Capítulo 3, o avô que foi para a guerra. Capítulo 4, o avô que morreu, que se matou. Então, são tantas histórias. E as professoras não conseguem entender e ter esse olhar. Com muito respeito, tá, professoras? Com muito respeito eu digo isso. Porque eu também fazia parte de vocês aí até eu ter entendimento desse olhar sistêmico, não é? Com muito respeito à minha professora, que não entendeu o que eu passava quando eu tinha 6 anos de idade e meu pai estava indo embora. Por que eu não queria estudar? Por que eu não queria aprender? E ela só fazia assim, puxava minhas Maria Chiquinha e falava que eu era uma praga. Fabiana é uma praga! Fabiana é uma praga! Eu era uma praga mesmo. Só que por dentro eu estava quebrada. Eu estava sofrida, eu estava doída. Porque eu saía da minha casa de uma situação triste e tinha que sorrir na escola. Eu tinha que na escola estar como a professora queria. Eu tinha que estar plena, absoluta, como se eu tirasse uma roupa e deixasse na porta e colocasse uma outra roupa para entrar. concentrada, né? Plena, feliz, concentrada, realizando todos os exercícios. Você está me falando, vem muito a imagem daquele iceberg, que a gente só vê a pontinha e o resto todo está submerso em toda essa história que você está dizendo, né? Que a criança carrega. Então eu estou por todas elas. Agora, hein, Fábio? Eu já falei tanta coisa aqui legal. Eu estou por todas elas. E essa é a minha bandeira hoje. É auxiliar todas as crianças. Porque não são só as crianças que estão em sala aprendendo, mas também as professoras que também são crianças, que também precisam olhar para as suas histórias. Não é? Então, é como se a gente precisasse começar por essas professoras
olhando para suas histórias, tomando essas crianças. Hoje o Luciano acha que eu não assisto ele, mas eu assisto. Hoje ele estava falando exatamente isso, de olhar para a sua criança. Ele falou, faça um altar para sua criança. Eu achei isso um pouco assim, como é que fala? Sei lá, meio estranho, tal. Vai que eu faço um altar lá no meu quarto, quando eu olho, tá lá minha criança lá, estranho, vai, um herê, sei lá, não sei. Eu fiquei meio preocupada. Eu vou fazer esse altar em outro lugar, eu vou fazer na sala, na área de serviço, viu, Luciano? Eu tenho Fabiana, medo de chegar no meu quarto e ter alguém lá no meu canto lá. a minha criança tá lá, ela dorme comigo, juntinho comigo, do meu ladinho. Ô, louco, a minha também. A minha tá aqui, né? Dá pra perceber, né? Falando besteira. Então, como eu posso? Como eu posso anular uma alma? Como eu posso, hoje em dia, tendo este pensamento, tendo este olhar, como eu posso, não é? Anular uma alma. Nós temos que deixar essas crianças com as suas histórias chegarem com essa multiplicidade, como é que fala? Esse exagero E de naturalidade. cultura e naturalidade, e poderem ser quem elas têm que ser ali, sem ter que ficar se escondendo. Hoje eu vou ter que fingir para minha professora que eu estou feliz. Hoje eu vou ter que fingir na sala de aula que está tudo bem. Eu estava vendo umas imagens hoje, que eu estou preparando uma aula. Eu peguei umas imagens bem pesadas, assim, para colocar no slide da aula, mostrando alguns pais batendo nos filhos, umas mães brigando, tal. É para ilustrar mesmo o que as crianças passam dentro de casa. Não tem como essas crianças chegarem na sala de aula e estarem, sabe, blasé, aquela coisa. Cheguei aqui agora eu sou outra pessoa. Não tem. Não é? Do mesmo jeito a tia de todos, a tia lá, a professora, do mesmo jeito ela, que nunca olhou para a história dela, que nunca resolveu nada, e aí vem crianças para trazer e para ajudá-la a enxergar tudo isso, que aí já é uma outra dinâmica, né, gente? Já é uma outra dinâmica que acontece, que é quando as crianças vêm e estão a serviço da professora. Já vi isso muito acontecer. Muito. Professora não toma sua mãe, não se coloca firme, não tem força, não tem presença de aula, não tem presença ali na sala de aula, porque ela tá fraca, porque ela não conseguiu concordar com essa mãe como ela era, não tomou essa mãe. E aí as crianças, elas caem matando em cima dessa professora. Tipo, vamos lá, vamos ajudar a professora. Ela precisa olhar para as coisinhas dela. E é por amor, não é? É por amor, é um amor cego, é por amor que as crianças fazem isso. E a professora fala: caramba, que azar que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito cheia de azar, gente, que até aqui, dentro da sala, ninguém me respeita. Assim? Por Por quê? lealdade. As Lealdade. crianças. Até com a professora tem lealdade. Esse movimento aí não é só pela mãe, não, é também por esta alma, que também está ali precisando olhar para alguma coisa. E essas crianças se colocam a serviço. Numa escola, numa sala de aula, existem várias dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é aluno por aluno, aluno pelo professor, aluno pela mãe e pelo pai, é o professor pela mãe e pelo pai, é o professor pela sua criança. São tantas dinâmicas ali, naquele momento, naquelas horas de projeção, multiprojeções, não é? Que acontecem ali dentro daquela sala de aula. E se essa professora consegue ter esse olhar, aí ela vai levar aquilo ali assim, ó, sabe assim, mel na chupeta. Quem falou agora E, foi a minha criança.
E quando isso não é possível, né, Fabi? Eu gostaria até que você trouxesse um pouco da sua experiência de dinâmicas e o quanto, no caso de uma professora que não consegue olhar para as próprias dinâmicas, como que essas relações vão ficando interrompidas, né? E sem o respeito de uma criança e da outra criança. Ai, gente, é muito, vai ser trabalhoso para essa professora. Vai ser cansativo. É cansativo. A professora fica cansada, ela fica ansiosa, ela não sabe como lidar com aquela situação, e aquilo vai se arrastando dia após dia. Como viver, como sobreviver num ambiente desse? Num ambiente que você se arrasta, num ambiente que você não consegue encontrar uma solução, você olha para a situação e você não consegue ali entender que existe ali uma solução, e é tão simples, não é? É algo tão simples. É só mudar uma chave. É só mudar uma chave no coração. Quando eu tenho esse olhar sistêmico, quando eu mudo para um olhar sistêmico, eu começo a entender que eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai. O Luciano vai fazer conta, mas para mim essa conta é mais fácil, tá? O Luciano já falou conta, essa é fácil para mim. 50-50, tá bom? E a professora também é 50 o papai e 50 a mamãe. E cada pai e cada mãe é 50 seu pai e 50 sua mãe. Então todos vêm impregnados de uma história. Quando a professora consegue, começa a entender isso. Essa criança é 50% pai e 50% a mãe. Então, eu tenho que amar essa mãe. Eu tenho que amar esse pai. Não é fingir que amo. Eu tenho que realmente amar através desta criança esses pais. Eu tenho que olhar para essa criança e entender que ela é parte de uma história. Cada um é de um jeitinho, não é? Cada um é de um jeitinho. E eu falo isso pro Fábio. Os mais difíceis, os mais esquisitinhos são os que eu mais amo. São os que eu mais gosto. São os que mais tomo no meu coração. E os outros que não são também, são os que estão mais, como se eles estivessem mais a serviço também, sabe? Quando eles ficam invisíveis, eles estão a serviço por quem não foi visto. Quando eles se apagam em sala de aula, é porque eles também estão a serviço de quem não foi visto, e eles não podem ser mais do que não foi. Então, são tantas dinâmicas acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, o que seria bom para uma professora, não é? Para uma professora, assim, ter um sucesso em sala de aula. Uma Teve um... leveza nessas relações, né? A partir de Exatamente. trocas, sem que... Sistêmicas, né? Desse olhar. Sistema. Uhum. Esse olhar. Entendendo que somos parte de uma história longa, antiga, ancestral, não é? Vem lá de trás. Eu venho com um livro, sabe? Como se a criança chegasse com aquele livro dourado, assim, bonito, velho, antigo, chegasse assim na mão da professora. Ó, tia, essa aqui é a minha história. Ah, então eu vou ler antes da gente começar a conversar. Leia, leia. Leia e se envolva nessa história. Viva esse romance. Tome com amor esse romance. Porque essa história é uma história belíssima. Como todas as histórias são belíssimas e devem ser respeitadas. O menino tem traços de esquizofrenia, um exemplo, tá? Ele é estranho, chega, fica num canto, não quer falar com ninguém, é aquele que pega, né, que quer matar todo mundo, quer matar a escola inteira, ele tá na cabeça dele, ele tá, quero matar todo mundo aqui dentro. E as professoras olham e falam, meu, esse menino parece aquele menino do filme, né, do jornal, que aparece no jornal. Olha o tamanho do amor dessa criança. Olha como essa criança precisa ser acolhida no amor.
Porque é a criança que está, pelo seu sistema, tomando as partes mais difíceis. E aí é mais hostilidade, é mais indiferença, não é? E ele não está preocupado se ele está sendo hostilizado, porque ele sabe que ele está ali com uma implicação, e isso não é a nível consciente, né? Isso é a nível inconsciente. Mas ele está ali com uma implicação por alguém que não foi visto, por alguém que foi morto, por alguma coisa horrorosa que aconteceu no seu sistema, e aí ele vem regular dessa forma toda errada, não é? E ele não é acolhido por essas tias. Porque o olhar é um olhar muito raso, muitas vezes. Não aprofundam nesse sistema. Esta criança, ela tem uma história. Olha como a história. É esse que eu amo mais. Essa história é difícil. Vamos amar, vamos acolher essas crianças. Eu sempre digo assim, sabe? Eu sou muito dramática, não sei se você percebeu, Evelyn. Gostoso. Hã? É criativo, é leve, né? E para Esse é falar de um leve. tema, isso, como que a gente torna, então, uma história assim, né? Com uma criança que carrega toda uma dificuldade, loucura do sistema e traz isso para uma sala de aula, em contato com outras crianças que têm um comportamento ou uma aparência totalmente diferente à aparência normal. Existe uma, existe uma dinâmica que acontece muitas vezes com a criança, que é: eu não posso ser diferente do meu sistema, não é? Então eu preciso, para ter uma boa consciência, eu preciso ser igual ao papai, à mamãe, aos esquisitos da minha casa, não é? Então, se é uma casa, uma família Adams, a criança, ela não pode ser diferente daquilo, porque senão é como se ela não estivesse inserida naquele sistema, ela não é pertencente. Só que ela é pertencente. E ela tem todo o direito de pertencer à sua família Adams. Não é? Quando tem uma criança Adams, como é que a professora deve fazer, não é? Quando eu olho para você, eu vejo a mamãe Adams, o papai Adams, e eles estão todos aqui no meu coração. Pois eles são os melhores pais para você. Eles são os pais certos para você. E eu coloco eles aqui no meu coração. Quando essa criança escuta isso e sente que é real, ela pode, nossa, meu Deus, alguém me aceitou. Alguém aceitou a minha história, alguém respeitou a minha história. A minha família estranha. Eu não precisa mais ser tanto um segredo. Agora eu posso ser eu. Eu não preciso fingir que eu não sou um Adams. Tudo isso é brincadeira, tá, gente? É um exemplo que eu tô dando radical aí, mas é o que acontece. É uma analogia muito boa, porque isso vira até bullying, né? Quando tem um comportamento estranho, diferente, quando tem um corpinho que é diferente da grande maioria, ou é aquele grandão esquisitão, aquele gordinho roliço, vira situação de chacota, Fabiane. E quanto que essa criança fica mal com isso, né? Ela tá na boa consciência dentro da história dela. Aí ela entra para um ambiente, encontra pessoas, cada um com a sua história. E como ter uma relação de respeito? Eu tenho uma história que é muito diferente da sua. Isso tudo, viu, Evelyn? Isso pode ser mudado com dinâmicas, não é? E assim, dinâmicas que os professores vão adaptando e vão percebendo como eu posso fazer para incluir essa criança, como eu posso fazer com que essa criança se sinta mais vista. Então, coisas simples em sala de aula, entende? Coisas simples, coisas muito simples.
sabe? Que o professor pode até criar, ele cria. Você é consteladora, você sabe disso. Quando você quer fazer um workshop de constelação, você não cria todos os movimentos? Eu já fiz tantos e vou criando. E o negócio sai, flui, é maravilhoso. Por quê? Porque nós sentimos o campo. Então, quando o professor ele tem o olhar sistêmico, automaticamente ele vai sentindo o campo e ele vai usando, não é, algumas dinâmicas para incluir essa criança. Lógico, né? Eu posso ensinar algumas dinâmicas. Eu vou dar um curso agora com o Fábio, dia 22. Já vou fazer o merchan aqui do curso, dia 22 agora. Se alguém quiser, tem que falar com o Fábio. Com o Fábio do Ser Essência, o Fábio Secom, que está aí. Esse curso vai Exatamente começar... esse. Isso, exatamente esse o Instagram, Ser Essência. Ser Fábio Essência. Secom. E ali, no final, eu falei que se desse tempo, depois que eu explicasse tudo que precisa ser visto, eu ia passar algumas dinâmicas. Lógico, nós vamos fazer alguns movimentos, inclusive, primeira aula já vai ter movimento, para você poder entrar em contato com o sofrimento dos seus alunos, entende? Entender o que eles passam na pele. A Juscelia vai participar do curso. E você estava falando do bullying, né, Evelyn? Você fez um comentário do bullying, né? Mas você sabe que o bullying o que a gente tem que entender? As crianças, elas são a base, é como se elas fossem sabe assim, o chão de fábrica, a base. É como se elas estivessem sempre a serviço dos maiores, não é? Elas estão ali servindo os maiores. Servindo pai e mãe, servindo tios, né? Estão sempre ali a serviço, servindo os professores. Quando uma criança na escola sofre bullying porque ela é gordinha porque ela tem uma questão sistêmica dela, talvez a ser resolvida, tá? Vamos olhar assim essa menina, tá? Os amigos e, exemplo, a mãe e o pai não dão atenção devida a essa menina. Então, é aquela mãe que se sente culpada muitas vezes e enche a menina de comida. Então, ela quer suprir uma falta que ela não pôde dar, talvez, tanto amor em algum momento para essa menina, ou uma falta dela, que também pode ser outra dinâmica, e ela quer encher essa menina, quer ver essa menina viva, ela quer ver essa menina bem, saudável, né? E enche essa menina de comida. Isso gente, é uma dinâmica entre milhões, tá? Que eu tô dando um exemplo aqui. É uma possibilidade, que eu tô falando de uma história. Essa menina, esta mãe que tem essa questão, ela não consegue muitas vezes olhar para esta menina, ela está olhando para a dor dela. Então, ela olha para ela, para a dor dela, né? Não olha para a menina. O que os amigos vêm fazer quando os amigos se juntam e fazem bullying com essa menina? Eles vêm ajudar essa menina a ser vista pela mamãe. Então, essas crianças, elas estão a serviço desta mamãe, desta família. Então, o bullying, para mim, é um ato amoroso, mesmo sendo uma crueldade. Porque é como se essa criança estivesse pedindo assim, mãe, olha para mim. Outro dia eu fiz uma constelação e a menina estava sofrendo um bullying na escola e era uma adolescente que estava quase apanhando na escola. E duas meninas cismaram com ela e a gente vai te matar, a gente vai te pegar. E aí pega ela na escola, a mãe, traz de volta para casa, leva para a escola e traz de volta para casa. E a menina querendo bater nela porque ela era bonita e deu em cima do namorado de uma delas lá. E ela ia apanhar mesmo. E aí eu fui fazer a constelação.
E as meninas na constelação eram amigas da outra, estavam assim as três juntas, perto, e olhavam para a mãe, tipo, com raiva, numa cobrança de só você pode deixar a gente embora daqui. Só você pode liberar a gente dessa situação toda. Deixa ela. É como se elas pedissem, deixa ela tomar o pai. Porque essa menina não podia tomar o pai. E ela tinha essa parte enfraquecida. E as meninas ali na cobrança. Quando eu fiz um movimento da mãe, e a mãe dura, não vai, não vai, você é minha, você fica comigo, não vai lá com seu pai, aquela coisa toda. Quando ela resolveu, as meninas, a gente pode ir embora? A gente pode sair? Então, Evelyn, essas crianças e todos esses comportamentos que nós muitas vezes julgamos e olhamos com esses olhos assim da Matrix mesmo, dessa coisa, sabe assim, onda, racional, não tem mais como. Não tem mais. Nós temos que dar um passo para. Eu sempre falo isso, tá? Dar um passo para trás e entender o que está acontecendo aqui. Essas crianças estão sofrendo bullying, por quê? Outro dia na escola, eu trabalho numa escola, não posso falar o nome da escola. Estava na escola e um menino lindo, lindo. Chegou, sentou, todo malandrão, bonito, loiro, olho claro. Menino devia ter uns 10 anos, sentou. Eu falei, o que está acontecendo, gente, com você? Coisa mais linda. Professora, bullying. Os caras não param de me encher o saco. Eu falei, como assim? E aí ele começou a me explicar, eu falei, será que sua mamãe vem conversar comigo um pouco? Aí veio a mamãe. Aí quando veio a mamãe, eu entendi o bullying. Entendi tudo, entendi toda a dinâmica. Ele não era visto pela mamãe. E estava todo mundo ali ajudando ele a... Vamos aqui pegar um pouco no teu pé para ver se a tua mãe vem aqui te ver, vem olhar um pouco para você. Era uma mãe bonita, tinha um cabelo assim, escuro, moreno, comprido, uns cílios que dava a volta, umas unhas compridas. Mulher, sabe uma mulher que você vê que passa o dia passando reboco, sabe assim? Não dava para olhar para ele. Não tinha tempo. E aí as crianças todas, vamos ajudar esse amigo. Entram em conexão com essa história, né, Fabiana? Sim. Fabiane, como que é esse processo desse olhar sistêmico? Como que você tem trabalhado para virar essa chavezinha dessas professoras? Você trouxe uma imagem muito sistêmica. Como que é possível essa abertura? Né? Acessar essa forma de olhar que você estava dizendo não é pela forma da gente pensar, é a forma da gente sentir, da gente poder vivenciar isso, essas histórias junto com aquela criança. É um outro modelo, né? Sai do modelo dicotômico, ou isto ou aquilo. Sim. Eu queria só falar aqui para Renata. Renata, conversa depois com o Fábio Secom, que está aí, Renata, porque vai acontecer o curso que você queria fazer. Onde é que você anda, minha filha? Daqui a pouco a gente vai começar o curso. Eu vou falar uma coisa para você. A pergunta que você fez agora ficou rodando a bolinha aqui, eu não consegui escutar direito o que você falou. Dá uma resumida na pergunta. Agora eu estou te ouvindo melhor. Tá, como que você trabalha? Você trabalha com constelações, movimentos sistêmicos? Como que é possível virar essa chavezinha dessa relação de professores, até coordenadores, diretores, com esses alunos, que cada um carrega na sua história? Como que é possível dar abertura para esse olhar sistêmico?
Olha, eu acho que a melhor forma... outro dia eu dei uma aula para professores, não é? Fiz uma aula aberta aqui na minha cidade e foram movimentos sistêmicos, um atrás do outro. Fiz todo mundo sentir na pele, sabe assim? E foi maravilhoso, porque todos saíram com a chave mudada. Com a chave, sabe assim, virada. Todos, porque eu fiz todos sentirem na pele, no coração, não é? O que é você estar no lugar do aluno? Como é quando você consegue olhar para o aluno e entender que ali atrás dele tem o papai e a mamãe? Como é quando você não olha para o papai e a mamãe ali atrás? Como fica essa criança? Então, fui fazendo vários movimentos e no final da aula, assim, estava todo mundo apaixonado pela pedagogia sistêmica. Por quê? Porque foi vivencial, não é? Mudaram a chave. Eu fiz uma vez um movimento sistêmico numa escola, eu cheguei, aí a coordenadora, que gosta muito de mim, falou, me ajuda, porque eu preciso olhar para um aluno, era para um aluno. Eu falei, vamos fazer o seguinte, arruma umas 5 pessoas aí, vamos para uma sala de aula e vamos ver como é que tá essa criança, vamos tentar entender, vamos só fazer um movimento rápido, tá? Sem invadir muito esse campo dessa criança, né? E aí ela chamou 2 inspetoras, uma servente, uma professora. Elas vieram com ódio de mim, porque eu acho que elas estavam no trabalho delas. E elas vieram assim, o que essa mulher está inventando, né? E a professora do menino veio. E aí eu troquei o lugar de todo mundo, fiz uma dinâmica, um movimento oculto, né? E troquei o lugar de todo mundo. Pus o professor no lugar do aluno, no lugar do professor. Eu pus o inspetor no lugar do professor, o professor no lugar do inspetor. Eu mudei o lugar de todo mundo. E foi uma choradeira só, sabe assim, uma sofrência, menina. Todo mundo sentindo o lugar que não era seu, calçando o sapato que não era seu ali. E quando terminou, eu falei, você estava representando fulano, você fulano, você fulano. Ai, choraram. Nossa, mas eu senti uma coisa horrível, meu Deus, será que é isso que ele sente? Nossa, você, inspetora, sente isso, meu Deus. E aí acontece o quê? Uma magia. É uma compaixão, é uma empatia. É um amor que se cria, que saíram dali todo mundo querendo me beijar, me abraçar. E eu era linda, agora eu fiquei linda. De repente eu fico linda. Mas um amor, sabe? Porque entenderam o sofrimento daquele menino que era como se fosse ali o ator principal daquela história e que o resto tudo era ilusão, sabe assim? E aí quando você consegue mostrar que tem ali realmente um sofrimento real que precisa ser visto de uma outra maneira, você muda tudo, você não precisa fazer muito. A constelação não faz isso? A constelação não é um trabalho de amor puro e não julgamento? A constelação é isso. Né? É você estar ali, não é? Mostrando o que o amor, né, pode fazer, sendo bom ou mal, não é? Atuando de uma maneira errada ou não, mas é o amor. Um filho quando bebe, usa drogas, é amor. Né? Quando eu consigo mostrar isso para uma mamãe, é tão maravilhoso. Só esclarecendo um pouquinho o que é um amor que adoece, né, Fabiana? Para quem está participando aqui com a gente, tudo é por amor, essa lealdade. Então, quando eu tenho uma criança em sala de aula que é bastante agressiva, que tudo peita, por amor, que história que ela carrega, por exemplo, da relação da mãe com o pai, que história que ela carrega lá do sistema dela?
que ela vem com esse comportamento, né? Então, é um amor que adoece, é uma lealdade por amor inconsciente e que adoece. E aí você traz todo esse movimento que gera uma leveza, que possibilita o amor saudável, né? É um amor que nos fortalece. É um amor que enxerga, não é? Você ajuda essa criança a passar de um amor cego para um amor que enxerga. Né? Porque também tem um movimento ali, se você for olhar, da professora, que está no amor cego também, que também precisa passar para um amor que enxerga. Né? Existe um movimento da criança que é em relação à escola, quando a mãe não deixa a criança tomar o pai. O pai, né, é representado pela escola, ou vice-versa. A escola é o pai. Como eu vou tomar a escola se não posso tomar o meu pai? E aí a professora quer que a criança tome a escola de qualquer forma, mas eu não posso, professora. Isso que está falando é a alma, tá? Um pensamento inconsciente. Eu não posso. Eu não posso. Minha mãe não deixa. E é a minha mãe que me dá comida, é a minha mãe que me dá casa. Meu pai sumiu, meu pai foi embora. Então eu não posso, professora. Então eu não posso aprender mais do que eu estou fazendo, tá? Entenda isso. Só que a professora descabela, né? Meu Deus, eu vou ter que prestar contas lá depois. Como é que vai ser? Esse menino não está indo, não está andando. A pedagogia sistêmica, ela vem, eu acho que uma das coisas assim boas, gostosinhas da pedagogia sistêmica é fazer com que a professora se sinta menos responsável por esse comportamento do aluno. Tá? Ela precisa entender que cada um tem um limite. Alguns vão pensar mais, outros vão interagir mais, outros vão agir mais. Cada criança vai ter uma forma de responder aquele processo de ensino, aprendizagem ali. A professora que entender que, e assim, né, Evelyn, não é só a professora, né, nesse caso, né? Porque é a professora, a coordenadora, o diretor, todos têm que entender, porque se for só a professora, coitada da professora, acho que piora o negócio. Eu tenho uma amiga que fez pós comigo, que ela foi fazer um movimento sistêmico numa escola e foi despedida. Ela foi despedida. Isso. Porque que macumba é essa que você está fazendo aqui no meu colégio? Você pode parar com esse negócio. E foi mandada embora. Na maior das boas intenções. Ela foi despedida. Porque você tem toda uma hierarquia leal a um sistema, né? Todo aqui. Eu imagino como que fica esse profissional que está se disponibilizando a trazer um novo processo e que não é bem compreendido, né, Fabiana? Eu tenho eu dei uma aula uma vez e uma menina, ela é estagiária numa escola enorme aqui na minha cidade. E ela me manda às vezes uns áudios desesperada. Ela fala, Fabi, hoje um menino lá com ele tem um déficit agora, um transtorno, que é transtorno do opositor, sei Isso. lá. Comportamento Imperador. opositor. Exatamente. E tem esse menino com esse transtorno, não é? E eles não conseguem lidar com esse menino, não sabem lidar com essa criança. E ela que já tem um olhar todo sistêmico, ela fica vendo os professores falando mal dessa criança, falando mal dos pais, que não tem educação, que não tem limite, que não tem isso, que não tem aquilo. E a criança não tá nem aí.
E aí dão um diagnóstico para ela de transtorno do opositor, ele fala, ai, que bom que me deram esse diagnóstico, assim agora ninguém mais me enche o saco. Então agora eu tô aqui com o meu diagnóstico e vou continuar causando aqui dentro da escola. Porque eu preciso regular o meu sistema de alguma maneira, eu preciso ser visto, ou sei lá o quê, não é? Não sei qual é a dinâmica. Eu tenho uma identidade agora, né? Agora eu tenho uma identidade. Exatamente. O diagnóstico é amigo da criança, né? Outro dia uma cliente minha, uma menina, perguntava para mim assim, uma vez, perguntava para mim, fala para mim que eu sou autista. Eu falei, não posso falar isso para você, meu amor, porque você não é. Eu tô vendo aqui, você não se enquadra em nenhum autismo, nem em alto grau, nem nada. Ai, Fabiana, mas por favor. Não vou falar que você é autista, gente. Ela, mas eu queria ser Asperger. Querer é uma coisa, ser é outra. Você não é Asperger. Porque para ela, para a mãe, ia ser muito mais fácil lidar com a mãe sendo assim. Porque era uma mãe, aquela mãe narcísica, aquela mãe que tá sempre colocando aquela criança para baixo, que ela precisava de um. Agora eu posso ser a retardada que minha mãe fala que eu sou. E me sentir mais tranquila. Vida de criança não é fácil. Fabiana, nós estamos já chegando nos nossos últimos 5 minutos de live aqui. E pelo que você está falando, é possível trabalhar com diferentes dinâmicas e todas as pessoas que estão. Você falou desde a pessoa que cuida da limpeza, o professor, o coordenador, o diretor. É possível trazer à luz, à consciência, todo esse olhar para essas diferentes pessoas dentro da escola. É isso, né, Fabiana? Sim, porque quando você tem esse olhar sistêmico, você honra cada lugar, cada pessoa, não é? Quem chegou antes, quem veio depois. Às vezes um senhor da limpeza, ele veio quando abriu o colégio. Então ele precisa ser honrado por aquele lugar, ele precisa ser respeitado. Talvez uma imagem dele numa parede, sabe assim, uma foto dele de honra. Uma boa instituição sistêmica, ela olha para todas as pessoas e inclui. Dá um Todos têm lugar. que estar ali incluídos. Todos têm que ter o seu lugar respeitado, desde dessa pessoa da limpeza até o pai e a mãe que não estão em sala de aula. Todos. Então, ter um olhar absoluto, não é? É olhar para todas essas pessoas. É ensinar essa criança que quando ela chega na portaria e tem lá o porteiro, ela está olhando para ele, para a mãe e o pai dele. Ensinar essa professora que quando ela está olhando para essa moça dessa faxina, ela olha para ela e atrás dela tem a mãe e o pai dela que ela tem que fazer uma reverência e respeitar. Não precisa sair toda hora abaixando cabeça, mas É um olho no olho, é uma palavra de bom dia, boa tarde. Né? outro dia eu vi uma canalização, eu gosto muito de canalizações, sabe? E no final, ela fala, né? É uma ET, tá, gente? Que eu gosto muito dela. E ela fala assim, muito assim, que quando eles se cumprimentam lá no lugar onde eles vivem, no planeta, eles falam saudações. E ela diz que essas saudações, quando eles falam saudações, já está passando todo o amor. Ali já está todo o amor ali naquela sala. E talvez isso, sabe? Talvez seja legal isso. Fabiana, estamos chegando no final mesmo. E eu te digo saudações, gratidão imensa. Gratidão imensa, foi muito gostoso e o que você trouxe para a gente foi um conteúdo riquíssimo. Tem um curso aí acontecendo seu, né? Nós temos 2 minutinhos, 2 segundinhos. 22/5 agora, falar com o Ser Essência do Fábio Secom.